A palavra evolução relaciona-se com a capacidade de alteração e adaptação ao meio que nos rodeia de forma gradual. Neste universo, a evolução consiste num mecanismo mais rápido de aumentar o poder destas criaturas, dando-se uma mudança drástica no formato e até na personalidade. Boas pessoal, daqui o Gabriel, e hoje vou falar de 5 Pokémons que deviam evoluir. Existe uma lista sem fim de Pokémons que deviam evoluir, por isso hoje apenas vou mencionar 5 criaturas da primeira geração. Falarei das outras gerações em vídeos futuros. Com a chegada da quinta geração, muitos pensaram que Bouffalant seria a tão aguardada evolução de Tauros. No entanto, não fazia parte da sua linha evolutiva. Para mim, Tauros devia receber uma evolução anterior que fosse comum a Miltank e a Bouffalant. Caso fosse macho, iria evoluir para Tauros, e caso fosse fêmea, iria evoluir para Miltank. Bouffalant poderia ser obtido por troca da sua pré-evolução, sendo portador de um item como um pente ou como um secador de cabelo. A verdade é que Tauros sempre foi um dos Pokémons mais frustrantes de se apanhar em Red e Blue. Apenas era possível apanhá-lo na Safari Zone e era um verdadeiro pesadelo tanto para encontrar como para apanhá-lo. Apesar de não ser tão mau em batalhas e tendo em conta que não evoluía, para mim só valia a pena usar Tauros como recompensa de tanto tempo gasto a tentá-lo apanhar. Já Ash pode-se gabar de ter apanhado 30 Tauros! Rapidash já é baseado no Unicórnio de Fogo. Às vezes confundia Rapidash com Ponyta, apesar das diferenças que têm entre si. Além de ganhar um chifre, não são feitas muitas mudanças neste Pokémon quando evolui, e dada a variedade de Pokémons de fogo da primeira geração, Rapidash ficava um pouco posta de parte. Além disso, para mim, Rapidash parecia mais uma middle stage do que uma forma final de um Pokémon. Então por que não dar a chance de o fazer evoluir? E que tal para um Pegasus? Para não fugir muito à essência de Rapidash, a arte deste Pokémon não precisava de se alterar completamente. Bastava acrescentar umas asas e já seria o suficiente. Seria dos tipos Fogo e Voador. Só para tornar as coisas interessantes, podia evoluir quando se tem um Mudbray ou uma Ponyta na equipa. Eu sei, é incrível este Pokémon estar na lista, mas deixem-me explicar. Quando criaram as diferenças de género em Pokémon, não compreendi a existência de Machoks e Machamps fêmeas. Na altura da primeira geração, penso que não havia grande discussão neste tópico, pois à partida, Machop e evoluções eram do sexo masculino. Se Hitmonchan e Hitmonlee são exclusivamente do género masculino, porque é que estes Pokémons também podem ser fêmeas sem grandes alterações na sua aparência física? Até o nome destes Pokémons diz que são do sexo masculino. Estes seres humanoides deviam apresentar dimorfismo sexual, assim como Pyroar. E das duas uma. Ou era criada uma evolução ramificada, ou aumentavam as diferenças entre si. Machop continuava a ser o Basic Stage. Só uma notinha, quero deixar bem claro que gosto imenso do Dragonite. Não tenho absolutamente nada contra este Pokémon, só acho estranha a sua origem. Não se zanguem muito nos comentários, por favor. Algo que eu nunca compreendi foi porque é que algo tão elegante e tão majestoso como isto se transforma em algo como isto. Novamente, não é que eu não gosto do Dragonite, mas sempre pensei que a Dragonair poderia evoluir para algo mais soberbo. Este dragão poderia ganhar asas na mesma, mas por que não mantê-lo elegante e misterioso? Sendo sincero, quando eu era pequeno e vi o episódio Mystery at the Lighthouse, fiquei admirado com aquele Dragonite gigante. Era de facto um Pokémon enigmático. No entanto, quando Dragonite apareceu no primeiro filme, lá se foi o espanto. Se calhar aquele Dragonite gigante nada mais era do que um dos robôs da Ilha dos Pokémon Gigantes. Pode ser que um dia destes a gente tenha uma evolução paralela do Dragonair. Ah, Farfetch'd. Se por um lado o Magikarp não é tão odiado quanto devia ser por causa da sua poderosa evolução, existe uma contínua destilação de ódio contra o Farfetch'd. Curiosamente, quando eu era miúdo ganhei um cromo nas pastilhas da Dunkin' Boomer. Quem que se lembra? E até achei que este Pokémon era bastante caricato. Tinha um design que não era assim tão mau na minha opinião, e até parecia ser um Pokémon com potencial. No entanto, na primeira vez que joguei Pokémon Red, o Farfetch'd passou a ser a coisa mais irritante de sempre. Além de não ter uns base stats assim tão bons, ele era o meu Agem Slave para o Move Cut. Lembro-me de andar desesperado a tentar encontrar outro Pokémon mais apelativo para poder substituir aquele Farfetch'd. Não só era, inconveniente desperdiçar um slot com um Pokémon tão fraco, como era irritante saber que este Pokémon nunca iria evoluir. Basicamente comecei a odiar este pato. Outro momento que me fez detestar este Pokémon foi um episódio chamado So Near Yet So Farfetch'd, mas isso fica para outro vídeo. Este Pokémon miserável devia ter uma evolução sem qualquer dúvida. Existem imensas fanarts de possíveis evoluções para Farfetch'd. A cara deste Pokémon sem dúvida grita por uma evolução. E vocês pessoal, que Pokémons da primeira geração gostavam de ver evoluir? Deixem nos comentários aí em baixo. Não se esqueçam de deixar like e subscrever. Até ao próximo vídeo!